Tem Método, com Carlos Andreasa. Hora de conversar com Carlos Andreasa, sempre às terças e quintas, nesse horário aqui na Band News FM. Brasil perde o timing para controle de gastos. Será que o jogo tá perdido já, ô Andreasa? Bom dia para você. Luiz Megali, Sheila Magalhães, a Roberta tá na área também? Me falaram que a Roberta tava na área. A Roberta deu uma saidinha para fazer maquiagem, então porque ela vai fazer TV na sequência. As minhas saudações a todos vocês, a quem nos acompanha. Megali, eu não sou um otimista, não sou. Eu sou um cético, sou um desconfiado. Então, também por essa razão, eu tenho muita dificuldade hoje em dia em fazer afirmações de natureza definitiva. Mas, olhando o cenário, Megali, e considerando que nós estamos já em 2025 e que 2026 está aí, não se fala de outra coisa, e eu estou falando de período eleitoral, sim, eu afirmo com alguma margem de segurança que o Brasil perdeu uma boa oportunidade, perdeu a oportunidade de fazer o ajuste fiscal que precisa e que é caro, e que é custoso, e que é impopular. Ninguém vai imaginar agora, Megali, que em 2025, considerando o que as eleições municipais trouxeram em termos de resultado para a esquerda, para o PT especialmente, ninguém vai desconsiderar o resultado da eleição nos Estados Unidos e os ventos que sopram desde lá com a eleição de Donald Trump, ninguém vai ignorar isso como condicionante para a forma como o governo Lula conduzirá a matéria fiscal até 2026. Falo isso com pena, porque a hora de fazer uma intervenção fiscal necessária para conter o crescimento descontrolado da despesa, porque é isso que há no Brasil, é no começo do governo. E esse momento nós perdemos. Então, quem tinha expectativa de um pacote de gastos rigoroso, esse que foi lançado agora, feito no improviso, feito para dar resposta ao mercado, e que não deu a resposta esperada, um pacote que é insuficiente, que nem sequer consolida, materializará os números que o Ministério da Fazenda projeta, os 70 bilhões de economia em 2025 e 2026, só na calculadora do Fernando Haddad que se chega a esse número, quem faz conta não chega, é um pacote insuficiente e que será desidratado naturalmente pela dinâmica da política nos próximos dias, porque nós temos uma semana de atropelo aí, uma semana de trator Lira para, liberadas as emendas, os dinheiros começarão a sair, para que se aprove boa parte desse pacote, e onde houver discussão de mérito, porque o parlamento está muito também desidratado, o parlamento perdeu a sua capacidade de fazer política, de exercer atividade política, atividade parlamentar, em função das emendas, né? Os deputados hoje em dia são uma espécie de vereadores, são deputados que têm a preocupação em garantir as suas emendas, trabalham para que o dinheiro chegue nas paróquias e, em troca disso, aclamam Arthur Lira presidente, aclamarão Hugo Mota, presidente da Câmara, no ano que vem. Então, é uma situação muito ruim. Nós perdemos o timing. Qual é o timing de fazer um pacote de contenção de gastos necessário? Porque esse que se apresentou aí é um pacote de corte de gastos que não corta gastos. Vai controlar um pouco o ritmo do aumento da despesa para animar o arcabouço fiscal, que já nasceu morto, que é natimorto, é animação do morto muito louco. O momento de fazer isso era no começo do governo. Mas o governo fez uma escolha muito clara. Em vez de, considerando a herança ruim, fiscal ruim, de Bolsonaro e Paulo Guedes, em vez de fazer no começo, com o peso político da eleição, o ajuste fiscal necessário, o governo preferiu a esquecidíssima PEC da transição. As pessoas esquecem disso. Que no primeiro ano do governo Lula, houve uma jorração de quase 170 bilhões de dinheiro na economia, de reais na economia. O dinheiro, Sheila Megali, o dinheiro que fez o Brasil dar esse salto agora artificial, esse crescimento artificial, que é insustentável ao longo do tempo. Nós não fizemos naquela hora, preferimos fazer a PEC da transição, e agora o tempo passou, agora já é 2026. O Andreasa, o quanto uma eventual reforma ministerial, aliás, ontem a Mônica Bergamo falava sobre isso, a intenção da reforma ministerial adiada, que haveria agora entre final de ano, começo do ano que vem, o quanto uma reforma ministerial tem poder de reconduzir esse rumo que você desenhou para 25, para 26, ou é apenas uma reposição de peças, para reacomodar peças no governo? Reforma não é uma qualidade em si, né, Sheila? Mudança não é uma qualidade em si. Você reforma para pior, você muda para pior muitas vezes. Está mudando para quê? Vai reformar um ministério para quê? Você vai botar mais União Brasil no ministério? Para quê? União Brasil te dá base estável, segura,
no parlamento, o que se chama de base de apoio? Não dá. União Brasil nem é um partido. Se você pensar na lógica de um partido, é um grupo, uma confederação de interesses. Tem várias federações lá. Tem União Brasil do Elmar Nascimento, tem União Brasil até do Lira, que não é do União Brasil, tem União Brasil do ACM Neto, tem União Brasil do Ronaldo Canhado, tem União Brasil de todo mundo. É um partido que não dá voto. Na hora que o governo precisa que União Brasil vote, tem de liberar emenda, negociar caso a caso. Então você vai fazer uma reforma ministerial para contemplar esses partidos em busca de base de apoio? Ah, não, eu vou contemplar, eu quero mais o Progressistas comigo, quero mais o PSD. Ah, não, porque talvez eles me apoiem em 2026. Mas eles não te apoiaram no passado. Tem, na melhor hipótese, uma possibilidade de neutralidade. Qual é o objetivo da reforma ministerial? Eu tenho muita dificuldade em entender o propósito, né, de reequilíbrio de forças. A verdade é que a cada negociação o governo precisa liberar emendas. A gente sempre vai voltar para a questão das emendas que estão liberadas, estão sendo pagas, e em função disso que algo do pacote, ou boa parte do pacote, será aprovado. Não é por convicção, não é por necessidade fiscal do Brasil. Ninguém, pessoal, ninguém nesse país, todo mundo fala, quero justiça tributária, todo mundo quer equilíbrio fiscal no Brasil, mas no dos outros. Na hora de aprovar a reforma tributária, o nosso IVA vai lá para mais de 28%, a alíquota padrão, porque todo mundo quer o regime especial para si, ninguém quer discutir benefício fiscal para valer, estamos ampliando mais ainda espaços para a Zona Franca de Manaus, ninguém quer rever emenda parlamentar, ninguém quer abrir parte de um pouco desses 50 bilhões que há e continuará havendo de emendas parlamentares, ninguém quer. Cadê os militares no pacote fiscal? Teve reunião com o Ministério da Defesa, com o ministro da Defesa, com os comandos militares. Sumiu, vocês perceberam? Ninguém mais fala da parte militar do pacote de corte de gastos. Tem um lobby tremendo em Brasília agora, em defesa dos super salários do judiciário, dos magistrados, dos defensores públicos, dos promotores. Ninguém abre mão do seu. Todo mundo quer justiça tributária, todo mundo quer equilíbrio fiscal, ninguém abre mão do seu. A eleição de 2026 já começou. Ninguém vai acreditar que num cenário como esse se vai cortar gastos a valer. Se vai empurrar com a barriga, tentando chegar a 2026 com as contas para fiscal, investido, abrindo o teto solar de gastos, pendurando dinheiro para todo lado, gastos para todo lado, chegar em 2026, fazer como o Bolsonaro fez em 2022, criar uma espécie de PEC kamikaze para financiar a reeleição do governo de turno, para financiar as reeleições da turma toda no parlamento, e lamba. Em 2027 a gente vê o que a gente faz com essa conta. A minha dúvida é se o cobertor é comprido o suficiente para cobrir até lá. Mas a aposta é essa. Bom, rapidamente aqui, aprendamos com os nossos erros, né? Era 2012, quando o governo Dilma tinha bons números na economia para mostrar e falava-se na necessidade de um ajuste fiscal. Olha como a história se repete, né? E tem que ser agora. E a gente faz as mesmas coisas. A gente repete os mesmos erros. E veja como a situação era idêntica, Andreasa. Tem que ser agora, porque 2013 é um ano pré-eleitoral, já é mais complicado. 2014 esquece. Ano que vem é um ano pré-eleitoral. 2026 esquece. É agora ou nunca. O ajuste fiscal não foi feito. Depois vieram pautas bomba, claro que isso não ajudou, mas a recessão veio aí, né? O resultado vem, né? Um dia a consequência chega. Estamos na mesma encruzilhada agora, Andreasa. E aí você vê os fundamentos. Todo mundo quer que o Brasil cresça, a gente vive aqui, cara. Claro. Eu moro aqui. Eu tenho filho aqui, eu quero o Brasil. Todo mundo quer que a economia cresça. Então a gente vê os números da economia, a economia crescendo, mais de 3%. Só que, com seriedade, você olha para os dados. Qual é o fundamento desse crescimento? É um crescimento de natureza artificial, induzido artificialmente pelo governo. Tem a ver com os estímulos fundamentais a partir da PEC da transição a que eu fiz referência aqui. Aí você vai ver, o nível de investimento que nós temos é sustentável? A nossa capacidade produtiva está à altura de responder a esse crescimento? Mais facilmente nós contratando de novo, já que você falou 2012, um voo de galinha. Faz popularidade num determinado momento, mas vocês já viram galinha voando? Vocês já viram como a galinha, quando ela faz um voo mais alentado, assim, mais altinho, como ela cai depois? Não é bonito, né? E esse é o medo de todo mundo que faz conta no Brasil e está preocupado com a qualidade de vida dos nossos. Bora de música. Você sabe que a maré não está moleza, não. Isso é Paulinho da Viola, tá? Pode guardar as panelas. A gente aqui em altíssimo nível. Vamos ouvir. Eu sei que dói no coração falar do jeito que falei, dizer. É de uma elegância, né?
É engraçado e como pode esse ser- adjetivo é sempre atribuído, é tanta elegância que é a primeira coisa que a gente lembra sempre. Não né? tem Quando como. fala do Não Paulinho tem da Viola. como. É de uma delicadeza, E ele de uma tá suavidade. elegante, ele tá elegantemente falando para o interlocutor, para a mulher em casa, para a família, que pode guardar as panelas porque hoje o dinheiro não deu. Que não tem dinheiro para comprar comida, para botar comida na panela. E é a inflação de que ele está falando, é a inflação do alimento. Termino aqui a coluna chamando a atenção para a inflação das carnes nos últimos 12 meses. Mais de 15%. Quem pisa no mundo real, quem vai ao mercado, percebe que as coisas estão cada vez mais caras. E o pobre come dólar sim. Tchau, pessoal. Abraço, Andreasa. Beijo, tchau. Que o pior aconteceu. Pode guardar as panelas que hoje o dinheiro